Seja bem-vindo ao curso básico livre de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Estamos aí no nosso 24º módulo e estamos falando sobre as epístolas aos Hebreus, dando aí continuidade ao nosso estudo. Hoje falaremos sobre o livro de Judas, depois o livro de 1ª, 2ª e 3ª João, tá? Em nome de Jesus. Bom, Judas é uma carta central e exortação aí, que vai exortar os falsos crentes que foram surgindo e que negavam o Senhor Jesus, disfarçados de cristãos, e essa carta ela tem como propósito defender uma fé tradicional. Ela vai advertir para os castigos, apelando aí para a história de Israel. Inclusive vão recorrer aí a textos apócrifos, tá? E o mesmo castigo que atingiu a Israel no passado, devido à sua infidelidade, começar agora também, através aí dos falsos profetas, a entrar no meio da igreja de forma semelhante, com o propósito de enganar o povo e com o propósito aí, de trazer a libertinagem da carne, a adoração a anjos e tudo mais quanto a isso. E é muito falado contra os abusos dos falsos mestres, dos doutores, dos teólogos daquela época. E o autor vai nos lembrar da autoridade ou também da pregação do apóstolo, dos apóstolos de Jesus. E nela vai repousar a autoridade para refutar quem incorreu em qualquer erro. Bom, para quê? Como eu acabei de falar, essa carta tem como propósito falar sobre os falsos mestres, supostamente gnósticos, libertinos, que atrapalhavam a comunidade, provocando divisões, perturbando o amor ágape, arrogantes, mundanos e sem o Espírito Santo, são aí sonhadores ou pessoas que têm delírios, negando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não respeitam os seres celestiais, vivem de forma licenciosa e são, por conseguinte, representantes de uma tendência gnóstica que vai sustentar e afirmar a existência verdadeiramente pneumática, de maneira alguma que vai afetar aí a carne e a paz. O que era este gnosticismo? E também conhecido no livro de Apocalipse 2, do 6 ao 14. O que trabalhava esse gnosticismo? Bom, Judas escreve a sua carta para poder preencher e ameaçar esses falsos mestres e a exortar cada fiel a permanecer firme na comunhão, e no surgimento da palavra de Deus, no propósito. Foi destinado aos que são chamados, segundo a vontade de Deus, para viver o propósito de Deus. Parece que são comunidades específicas, provavelmente vai se dirigir aí, a cristãos vindo lá do paganismo, pois os judeus não seria necessário recomendar contra essa licenciatura. Então vieram cristãos que foram ganhados e tinha já o seu culto religioso, tinha já o seu comportamento religioso, porém era um comportamento que ia contra a palavra de Deus. Judas, servo de Cristo, que era irmão de Tiago, Judas ele é citado como, junto com Tiago nos evangelhos, como irmão do Senhor, Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Mas não se sabe se é o mesmo apóstolo Judas, de Lucas 6,16 e Atos 1,13, que é chamado Judas, filho de Tiago. Então, com isso, é difícil provar que o autor seja o mesmo Judas, o apóstolo ou o irmão de Jesus. É mais fácil admitir que o autor seja cristão judeu, que se baseia nos escritos apócrifos, apocalíptico, do judaísmo. A ascensão de Moisés, Apocalipse de Enoque, lenda judaica, e tende-se a impressão que não seja o apóstolo, pois fala dos apóstolos como um grupo o qual não pertence a esses. A maneira bela de escrever as referências aos livros apocalípticos certamente são atribuídos a uma
a um galileu como Judas, o apóstolo. As cartas pertencentes à era, no Novo Testamento, isto é, o fim do primeiro século ou o início do segundo, Judas usa Tiago por sua vez e é usado por 2 Pedro, e 2 Pedro. Já no segundo século, as epístolas, então, estão no cano, mas é contestado por alguns autores, e Orígenes, Eusébio e Jerônimo, pelo fato de recorrer a textos apócrifos. A sua canonicidade definitiva, em geral, acontece aí a partir, do século IV, onde o texto simplesmente não vai deixar aí nenhuma pista sobre esse devido assunto. O plano da epístola, o endereço dela, tem como finalidade a carta, que é exortar o destinatário a combater pela fé. A argumentação é que desejo trazer-vos 3 exemplos, o castigo, tirado do Antigo Testamento, o povo durante o êxodo e os anjos de Sodoma e Gomorra. Essas pessoas agem do mesmo modo, logo são passivas do mesmos, e castigos e exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras dos vossos apóstolos e vivei na fé e no amor e na esperança. Pontos a ponderar diante deste livro, tá? Os anjos acorrentados, que é uma lenda judaica inspirada no livro de Enoque, e a sua nota ao versículo 6. Estes anjos tinham abandonado a sua posição, seduzindo mulheres. Desta união tinham nascido gigantes, que vão aí desenvolvendo na terra. Enoque, capítulo 6, versículo 10. Tá? E sobre 2 Pedro 2,4, trata-se do mesmo assunto da nota que diz: no judaísmo, posterior, em volta de Gênesis 6, do 1 ao 4, tinha se desenvolvido a especulação sobre o pecado dos anjos, com os filhos de Deus, e sobre o castigo, lá no livro de Enoque. Lembrando que esse livro de Enoque é um livro aí, fora do contexto, fora da Bíblia, é um livro apócrifo, e trata-se de um vício, contra a natureza praticada, pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, segundo Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao versículo 25, quando os anjos desceram à cidade de Sodoma e Gomorra, mas os homens queriam, ter relações, queriam tocar sobre aqueles anjos, porém é claro que não houve a permissão, houve uma cegueira naquele momento, até porque Deus não permitiria tal situação, conspurcam, sujam, a carne é menosprezada, na soberania, e o insulto à glória de Deus. Cuspur seria sujar a carne, é um sinônimo de contaminar, contra todo tipo de pecado, e libertinagem, diante da soberania de Cristo, diante da soberania de Deus. Miguel e Satanás, esta é uma lenda, encontrada em Zacarias 3,2 e Daniel 10,12, e era relatada nos Apocalipse judaicos, principalmente na Assunção de Moisés. O que sabem a maneira incentiva a conhecer o gnóstico, falta o espírito, maculam as vossas refeições. Os hereges ainda participam da vida da igreja, mas de forma indigna, sujando e trazendo, trazendo toda a contaminação. Enoque, então, o sétimo depois de Adão, Gênesis 5, 13 do 12, este relato é retomado pelo livro de Apocalipse, Enoque, capítulo 60, versículo 8, versículo 60 ao 8. Tendo então a epístola sendo um combate, a epístola de Judas, ela é um combate contra os falsos mestres, libertinados, libertinos, no que diz respeito a todo esse comportamento, e o autor ele representa aí um retrato dos falsos mestres, a autoridade para aí conter os abusos heréticos e ensinamentos, dos apóstolos diante de cada desenvolvimento. Tendo então terminado a carta de Judas, vamos agora falar, das cartas ao João, tá? Bom, quem era? O autor nunca se identifica. Percebe-se que é alguém com
a preocupação de corrigir os erros cristológicos na comunidade. Ele combate os grupos heréticos, tá? Um grupo dissidentes, né, que saiu da comunidade e continua, né, a conflitar. Seria ele o mesmo João que escreveu segunda e terceira carta de João, bem como os 4 evangelhos, né, Apocalipse, né, do Apocalipse? Bom, 1 João, 2 João e 3 João provavelmente são os mesmos autores, mas este certamente não é o mesmo João do Evangelho e do Apocalipse. No entanto, há um consenso de que todos os escritos joaninos venham de um mesmo grupo, ou seja, as epístolas vêm da escola joanina, tá? Pois já consideráveis semelhantes ao estilo, né, na teologia. A tese mais aceita é que um grupo de escribas joaninos escreveu as 3 cartas descritas joaninas e ali saiu o Evangelho, também a Epístola de João. Então, na realidade, não se sabe ao certo se 1ª, 2ª e 3ª João seja da mesma pessoa ou se vários outros homens, mas, né, de uma forma assim minuciosa, eles vão, né, chegar a uma conclusão, né, que haviam pessoas que estavam escrevendo, dando uma continuidade ao assunto. No século havia, né, os presbiterianos da igreja, mas parece que o presbítero aqui tem uma autoridade especial quanto, né, ataca, né, os separatistas, que vai interferir em uma comunidade alheia e parece um bispo, mas na comunidade joanina não se tem os requisitos, né, dessa estrutura episcopal. Papais e Irineu chamado de presbíteros e a geração de instrutores que conheceu o apóstolo. Isso significa que o autor, né, fosse aí um discípulo, né, daquilo que é chamado de joanina, dentro, né, desse contexto, sendo, né, o 1 João, 2 João, o Evangelho de João e o Apocalipse, né, dando essa ênfase, essa junção desse contexto. Por quê? Né, alguém interpretou de forma errônea o 4º Evangelho, ou seja, a alta cristologia ou a pneumatologia, né, que é a ética da escatologia, e este grupo vai dividir Jesus negando-lhe a carne, não guarda o mandamento, né, quer corrigir os erros, né, interpretação, e por isto, tá, ressalta um outro lado da moeda, o 4º Evangelho dos de fora, os judeus, né, 1 João trata dos de dentro, hereges, né, e o que o 1 João é uma releitura dos 4 evangélicos, dando a interpretação e trazendo uma divisão, né, o que é conhecido os separatistas, né, desses evangélicos. E quando isso aconteceu? Bom, percebe-se que 1 João é uma releitura dos evangelhos e supondo-se né, dos anos 90, as epístolas podem-se aproximadamente no ano 100. Bom, para quem era, né, e quem eram os separatistas? Não se conhece este grupo, a não ser pela carta de João, né, de João 2,19. Eles não deixaram os textos escritos, por isso deve supor que pregavam aquilo que o autor ordenava. Conhecemos-los indiretamente por meio de 1 João. Isto, no entanto, é muito perigoso, pois João escreve de maneira apaixonada e talvez nem tudo o que ele diz é verdadeiro. Nosso retrato, né, dos separatistas será visto pela lente de João. Assim veremos um corpo de doutrina que supostamente, né, professavam. Tanto 1 João como o separatista querem então ser fiéis à tradição joanina, e isto é em ambas, né, herdeiros ambivalentes, né, das possibilidades deste livro. Há áreas de debate deste livro, né, tem várias, porque o debate, ou melhor, o combate se dá em áreas cristológicas, né, de uma ética, da escatologia e da pneumatologia, que é baseado no 4º Evangelho. Né? A cristologia, o Evangelho de João, ela tem a cristologia elevada. No prólogo já se fala, né, da pré-existência de Jesus, né? João 1, tal cristologia, né, trazia essas consequências, a ênfase na divindade de Jesus,
ofusca a humanidade para cristãos que não conhecem pessoalmente e para cristãos perseguidos, né? Qualquer falsa cristologia, né? E é motivo de guerra. Posições dos separatistas. Conforme a afirmação de 1 João, né, diante do que foi colocado, diante do que foi ali afirmado, né, conforme foi colocado também, né, eles são mentirosos e negam a Jesus Cristo. Quem confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, permanece nele. Todo que crê em Jesus, né, que Cristo nasceu dele, e que crê que Jesus é o Filho de Deus. Bom, há uma clara insistência em dizer que Jesus é Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Isto vai trazer uma ideia, né, de um combate, né, contra alguém que está falando algo, né, contrário, né, e por que a epístola deve afirmar tal coisa pelo Evangelho? Né, sendo que já fizera, né, dentro dessa perspectiva. Entenda que o Evangelho escreve que Jesus, de forma histórica, vai identificar-se como Filho de Deus, né, dentro da existência. Porém, a carta, ela traz um contexto que não se conhece Jesus pessoalmente, mas se conhece bem os seus títulos messiânicos, né, como Cristo, Filho de Deus, e etc. Vão aí, então, dando um título a isso. Bom, quem conheceu Jesus, né, tem a dificuldade de admiti-lo como Messias. Quem vive na comunidade joanina o conhece bem os títulos messiânicos e tem a dificuldade em admitir que ele tenha vivido sendo Jesus, né, um homem pobre, crucificado. 1 João vai afirmar que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso vai nos mostrar que os adversários de 1 João tanto enfatizava a divindade, né, no que esquecem a humanidade de Cristo. No século II, conhece-se então as heresias que vão negar, né, a humanidade de Jesus, conhecido como os docetas, né, o grego, né, a aparência do nome dado à doutrina cristã do século II é considerado herética pela igreja primitiva, antecedente ao gnosticismo, e acredita, né, que o corpo de Cristo era uma ilusão e que era e que sua crucificação teria sido apenas algo aparente. Diziam que o corpo de Jesus é só uma aparência, não era fato e nem uma realidade. No Apocalipse de Pedro, né, o apócrifo no século II, se fala que Jesus ri dos que atormentam na cruz. Seu corpo aparente não sente dor. Serino, um dos primeiros líderes do antigo gnosticismo, né, que foi reconhecido como um heresiarca pelos primeiros cristãos, devido ao seu ensinamento sobre Jesus, as suas interpretações sobre o cristianismo. Doceta dizia, tá, que Cristo ele desceu sobre Jesus nos batismos e depois afastou-se dele quando Jesus foi para a cruz. Então essa é a declaração dos docetas, né, que é uma declaração totalmente absurda. Jesus, o joanino, é muito divino. Ele vai trazer a pré-existência, mostrando a sua glória, mostrando o milagre, né, de Caná da Galileia, que foi a primeira manifestação, mostrando que ele declarou seu pão da vida, né? João, né, empalidece então a importância salvífica da vida terrena de Jesus e o sacrifício, né, feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo então, né, aquilo que é sinótico, ou a comparação dos livros de Marcos 10:45, Hebreus 5:8, Filipenses 2:8. João vê a morte de Jesus conforme a ideia de uma vitória sobre a morte. João 10:17-18, dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu dou livremente. Tenho o poder, né, de entregá-la e o poder de retorná-la. Nos sinóticos e hebreus, Jesus é a vítima. Bom, na questão, Jesus foi entregue. Os separatistas viam nesses relatos apenas uma referência à vida de Jesus, mas o que importa é a sua divindade, né? O que tem que ser corrigido dentro dessa posição e dentro desse contexto, né? Dentro desse comportamento,
porque vai trazendo a ideia, né, de que na realidade tudo que Deus está trazendo ali, Ele está mostrando essa posição, Ele está mostrando quem é Jesus, mesmo que outros digam o contrário. Bom, o amor de 1 João vai refutar os erros, mas não nega o conceito do Evangelho e da pré-existência do Evangelho dentro desse contexto. Né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e o que contemplamos, é aquilo que apalpamos. João 1:1. A vida eterna estava nele e apareceu nele. Esse é o valor de uma vida salvífica, né, de Jesus Cristo. O Evangelho também traz referências à morte expiatória de Jesus. A epístola insiste sobre a morte expiatória, mostrando que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, mostrando que ele é a vítima da expiação, mostrando que ele deu a sua vida por nós, mostrando que ele também é a vítima da expiação, e o autor salienta o derramamento do sangue e o derramamento da água. Tendo a conclusão, o autor traz uma clara ideia, né, do Evangelho, de um modo, né, mostrando Jesus como sendo o Redentor, né, e os separatistas então incorrem em 3 problemas éticos, né? Não pecam mais. Os separatistas se julgam tão unidos com Deus que não pecam mais, não tem mais pecado. Na verdade, precisamos compreender e entender que nós estamos em pecado, que nós estamos, infelizmente, né, na carne do pecado. Os separatistas, né, mostram a ausência do pecado, que é um fato consumado, e não admite tal exição. Sendo assim, então, não observa nenhum dos mandamentos, como insiste na obstentação dos mandamentos, né, da palavra de Deus, e mostrando todo o comportamento, e de fato não cumprem um amor fraternal. Sendo assim, então, como poderiam os separatistas não se importar com os mandamentos se o Evangelho de João fala explicitamente dele? Todas as vezes que o Evangelho fala de mandamentos, fala também do amor. E eu vos dou um novo mandamento. O autor de 1 João também vai reduzir todos os outros mandamentos ao amor, quando então ele vai trazer essa ideia, esse contexto de todo este mandamento, de como ocorre, né? E os separatistas, de fato, é como se eles não amavam. Eles amavam, mas tinha uma ideia equivocada e fora do propósito de Deus, fora dos desígnios do Senhor. E como base, né, nesse contexto, nessa palavra, os separatistas então tiravam suas conclusões, né? Toda a salvação já está consumada pelo Verbo. Não há mais necessidade de lutar por isso, porque já foi conquistada por Jesus. E tirando isso então, todo o compromisso meu para com Deus. Só que na realidade requer de nós o compromisso, requer de nós um posicionamento, requer de nós uma vida totalmente motivada em Deus, dentro do que nós conhecemos como a pneumatologia. Ao que parece, na igreja, né, joanina, não havia uma estrutura apostólica. Então, né, poderia haver nela papéis de profetas e doutores, como em 1 Coríntios, capítulo 12, 28, Atos 13:1. Porém, não há certeza, né, sobre isto. Pode-se então supor, né, que entre os separatistas alguns se alvoraram, né, tais títulos que diziam falar pelo Espírito Santo. Bom, ao que parece então, na igreja joanina não havia a estrutura apostólica, e então poderia, né, haver nela papéis de profetas e doutores, como em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Porém, não há certeza sobre isto. Pode-se supor que entre os separatistas alguns se alvoraram tais títulos que diziam falar pelo Espírito Santo, não tendo a precisão, né, de fato, de ter a certeza sobre essa distinção, né, de falar pela pessoa do Espírito Santo, de falar pelo propósito e pelo querer de Deus. Entendemos então que a carta, né, que a primeira carta de João é uma interpretação, né, dos 4 evangelhos feitas, né, por algum membro da comunidade joanina, né, e trazendo uma melhor tradição joanina. E por que 4 evangelhos de João? Porque temos o livro de João, né, temos a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira, unificando todo
um conjunto aqui dentro deste comportamento. E terminando o nosso assunto falando sobre os hebreus, você precisa compreender que não é um texto abstrato, como muitas das vezes se pensou, mas visa-se de uma comunidade concreta e que exorta. Não se pode precisar quem escreveu, ou não tem uma precisão de quem escreveu, e nem quais as comunidades, mas pode-se supor que o autor esteja afastado e que havia um problema, né, em questão à perseguição. O Hebreus ele foi apresentado como carta, mas não é uma carta. É antes um discurso que vai tratar de um sermão misturado com uma doutrina aparente. E pode-se perceber a seguinte estrutura: a palavra de Deus em Jesus, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés e a Josué, Jesus é o sumo sacerdote, aproxima-se Jesus do sumo sacerdote solidário, né? o parênteses. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote celeste e se ofereceu a si mesmo, né? O parênteses. Temos também, né, diante disso, em questão de perseverar, de perseverar em Jesus, tá? Esperar a vinda de Jesus, testemunhar, testemunhos desde Abel até Jesus, o sofrimento e a correção que é preciso suportar, né? Não negligenciar a revelação de Deus, não deixar de lado, né? Tem essa aproximação, né? Nos primeiros séculos da igreja, né? Hebreus é visto como uma carta paulina, Orígenes, mas não o próprio apóstolo Paulo, antes, né, de um discípulo, né, seu, Lucas, a qual foi o discípulo de apóstolo Paulo. No entanto, está no Ocidente, ela não é considerada paulina. Até no século IV, Tertuliano, então, atribuiu a Barnabé no século IV, e ele entra, então, definitivamente no cano sagrado, a partir da 14ª carta de Paulo. Lutero e outros reformadores, então, duvidaram, né, de si Paulo, Trento e decretou paulino. Mais tarde, então, tá? No século XVI, o protestante voltaram a classificá-los, né, de paulino. Só em 1828, a Bíblia Black do protestante concluiu definitivamente que ela não era paulina. E em 1914, né, o Pontífice, né, Comícia, né, Bíblica decidiu que Hebreus deve ser incluída nas paulinas, ainda que talvez não fosse de Paulo. A partir de então, né, os biblistas católicos concluíram, né, sempre mais que ela é paulina. Bem mais tarde, a comissão deu o caso, né, por vencido. Não sobram mais elementos, né, que vão aí tirar essa dúvida, e agora há uma determinação. A estrutura de Hebreus é bem diferente das cartas de Paulo. Este sempre traz uma seção principal, né, e contendo doutrinas, e depois vem trazendo as aparentes. Porém, o estilo e a linguagem são bem distantes das de Paulo. Só a conclusão tem certa semelhança. O vocábulo é grego, fino, e conceitos teológicos pouco tem parêntese, né, com os apóstolos. Paulo, ressurreição, né, Hebreus, exaltação do céu, Paulo, reconciliação, Hebreus, purificação, Hebreus, o sacerdócio ausente em Paulo, e Paulo, justificado pela fé em Hebreus. Hebreus, então, se aproxima do judaísmo alexandrino e de Filão, interpreta o antigo, né, livremente, sem aí, né, sem se importar com a sua história. Liga-se no Novo Testamento de Melquisedeque e mostrando esse comportamento. Pensa-se, né, em um escrito, né, para o judeu cristão, pois trata de muito do Antigo Testamento, dos seus argumentos, da aliança e etc. E não se pode dizer claramente quem é ou a quem foi destinado, mas parece que foi dirigido aos cristãos, vindo, né, do lado gentílico, do novo Israel. E pode-se então, a partir daí, né, no entanto, dizer
que algo sobre essa situação das comunidades. Alguns destaques: Jesus é o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, né? Temos as exortações, a comunidade, né, passada, que vão enobrecendo a história do povo de Deus, e tendo a conclusão do livro, concluindo então todo este contexto e chegando ao fim desta aula, né, deixando aí, né, para você dar uma pesquisada minuciosa. Caso você não tenha, né, a apostila, só me pedir, né, que eu passo ela para você, tá bom? No nome de Jesus. Aí na nossa próxima aula, no nosso 25º módulo, falaremos aí sobre, né, as epístolas paulinas, tá bom? Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz. Até mais.